Igreja. Essa palavra aqui traz tantos sentimentos. Quanta gente não gosta dessa palavra, quanta gente na nossa sociedade escuta a palavra igreja e pensa em instituição, pensa em marcas pesadas na nossa história, pensa em cruzadas, em inquisição, pensa em violência, em discurso de ódio, em poder, em política. O que é a igreja? O que é a igreja? A palavra no Novo Testamento para a igreja é eclesia. Eclesia é uma palavra que, quando você vai olhar na origem dessa palavra, ela traz a ideia de assembleia, de ajuntamento, de congregação. Essa palavra não foi usada primeiramente para dizer respeito à igreja, não. Ela foi usada para falar dos ajuntamentos, das assembleias que os gregos faziam. Então esse eclesia, ele já era um nome que se dava a um ajuntamento público de pessoas, a uma assembleia, a uma reunião. Mas quando a gente vai olhar o termo e vai para a origem etimológica desse termo, no grego, eclesia, que significa igreja, tem ele traz esse ek, que significa fora, e traz esse kalel, que significa chamar. Então nós podemos sim pensar que eclesia, ele traz esse significado de chamados para fora. Chamados para fora. Aqueles que são chamados para fora. Aqueles que são chamados para fora. E aí a pergunta que eu faço é: chamados para fora de onde? Porque por muito tempo se pensou nesses chamados para fora, naquele conceito de santo, de separado. Esses chamados para fora como retirados do mundo, para fora do mundo. Será que é isso o conceito de igreja? De você ser retirado do mundo, ser retirado dos pecadores e retirado para fora dos pecadores. Será que é isso? Por muito tempo a igreja se enxergou dessa forma, e ainda existe muito ajuntamento, muita congregação e muita comunidade que enxerga dessa forma, o que nos faz criar muitas vezes aquilo que nós chamamos de bolha. Dos mosteiros gospels, de pessoas que estão se isolando do mundo, porque foram chamados para fora deste mundo, para viver uma vida em santidade. Parece os mosteiros e as comunidades de Curã, da época de Jesus, que eles iam para os desertos, ficar isolados, eles falam diferente, eles pensam diferente, eles vestem diferente. Muito mais parecido com João Batista do que com Jesus. Porque Jesus é um misturado. Jesus é o cara que está totalmente inserido, totalmente conectado. Mas sim, a gente pode dizer que esses chamados para fora, em certo sentido, pode trazer um pouco essa ideia. Será que esses chamados para fora, de um tempo para cá, está se falando disso como sendo esses chamados para fora da igreja, disso aqui, da instituição? Nós somos chamados para fora. Vocês já ouviram falar de uma palavra chamada desigrejados? Os desigrejados são as pessoas que não se encaixam mais na igreja. Eles são crentes, mas eles não se encaixam mais na igreja. Então surge essa interpretação de que esses chamados para fora, isso tudo é interpretação que tem a ver com a cultura, com a época, né? De que é chamado para fora disso aqui, para fora da instituição, para fora de tudo que diz respeito de igreja organizada, chamados para fora do contexto religioso. A gente até se identifica um pouco com essa palavra, com essa abordagem, mas não o desigrejado. Porque se igreja não é instituição, se igreja não é isso daqui, se igreja somos nós, se desigrejar significa se desconectar das relações. E não há igreja sem relação. Você pode viver igreja sem a instituição, mas você não tem como viver igreja sem a relação. Sabe o que eu penso? Que talvez o conceito mais forte de ser colocado aqui, desses chamados para fora, é que nós somos chamados para fora de nós mesmos. Quer seja como indivíduo ou como coletivo. Nós não existimos para nós, nem como gente e nem como povo.
Porque nós somos chamados para fora. E ser igreja, quando a gente olha Atos dos Apóstolos, a gente olha o papel de Jesus, olha o ministério de Jesus, não tem como isso ser um chamado para fora da sociedade. E nem um chamado para fora da comunidade. É um chamado para fora porque não existe para si mesma. Existe para o outro. Quer seja na perspectiva individual, que eu estou chamando de gente, quer seja na perspectiva coletiva, que eu estou chamando de povo. E nós somos o quê? A gente e a gente é povo. A gente é pessoa e a gente é povo. E tanto a gente como pessoa, como a gente como povo, nós não fomos chamados para nós mesmos. Nós fomos chamados para fora. Nós somos chamados para algo que está para além de nós. Ah, meu povo, como é difícil viver isso. A impressão que eu tenho é que nós precisamos viver uma revolução, que eu chamo de revolução copérnica. É só um paralelo. Porque Nicolau Copérnico foi um astrônomo polonês que abandonou uma perspectiva de um modelo geocêntrico, onde a Terra era o centro de tudo, e foi para um modelo heliocêntrico, onde o Sol passou a ser o centro de tudo. Não é a Terra que é o centro do universo, existe o Sol. E às vezes a impressão que eu tenho é que nós, como pessoa e como povo, precisamos fazer essa revolução copérnica e entendermos que o mundo não gira em torno de nós mesmos, mas de que existe um sol da justiça, existe um Deus, existe uma graça, existe um amor, existe alguém maior do que todos nós, e nós existimos e nos movemos para esse Deus que nos chama para fora de nós mesmos. Isso é tão contra a cultura hoje, porque nós estamos sendo treinados a vivermos para dentro, para a gente mesmo. Talvez a pior divindade que possa existir hoje na nossa sociedade é o culto ao próprio eu, é o culto ao próprio corpo, é o culto à própria qualidade de vida e bem-estar pessoal. Nós estamos vivendo para nós mesmos e gastamos toda a nossa energia em nós mesmos, mas nós somos igreja. Jesus chega a dizer: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a vida em resgate de muitos. E ele diz: da mesma forma como o Pai me enviou, eu vos envio. Nós não existimos para nós mesmos. Eu gosto de uma frase de um filósofo que ele diz que todos nós nascemos narcisistas e aprendemos a nos desenvolver a partir do nosso narcisismo. E se libertar desse narcisismo é o centro da nossa jornada espiritual. De sairmos do centro de nós mesmos e olharmos que nós somos chamados para fora de nós mesmos. Nós não seremos igreja se cada pessoa aqui estiver preocupada apenas com si. E nós não seremos igreja como povo se nós estivermos preocupados e ocupados apenas com aquilo que nós somos como comunidade. Teve uma época que nós paramos de falar bastante do nome Candeias, porque nós percebemos que o nome Candeias estava gerando um altar no coração das pessoas. A gente parou de fazer camisa, a gente parou de usar marca, a gente parou porque a gente percebeu que as pessoas estavam se fidelizando com a instituição, com o nosso nome próprio, e aquele instinto de preservação, de olhar para si, é para mim e com os meus, e eu existo para mim e para os meus. E igreja não é isso. Nós não existimos para nós e para os nossos, porque nós fomos chamados para fora. Jesus diz em Lucas 9, e Jesus dizia a todos, e eu gostei dessa parte do versículo que diz a todos, porque isso inclui eu e você. Se alguém quiser vir após mim,
Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. E tome a cada dia a sua cruz. Você sabia que Deus ama você? Deus ama você. Mas Deus ama você e ama todas as pessoas. E o amor de Deus derramado em nós, nós somos alvo e canal ao mesmo tempo desse amor. Deus não ama você mais do que ninguém, e não ama ninguém mais do que você. Deus não faz acepção de pessoas, Deus ama todas as pessoas. No Evangelho nós temos um vinde a mim, que é falado por Jesus. E existe também uma fala de Jesus que diz: ide. Ide. Anunciar o Evangelho, anunciar a boa nova. E eu queria trazer uma história para vocês que está lá em Atos 16. Lá em Atos 16 nós temos uma história que eu queria ler com vocês, porque foi uma visão que Paulo teve. Diz o seguinte em Atos 16: então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Meu povo, que história é essa? Eu não sei se vocês conseguiram na leitura entender o que aconteceu. Os versículos anteriores, Paulo estava na dúvida e Paulo estava querendo ir para a Ásia. Mas o texto diz que ele foi impedido pelo Espírito Santo de Deus e pelo Espírito de Jesus. Ele é impedido de ir para a Frígida, para a Galácia, para outras regiões, porque Deus não queria que ele fosse para lá. Deus tinha um plano. Ele está em Troade. Troade era uma cidade portuária entre a Macedônia e a Ásia. E ele está lá em Troade. Aquela cidade de Troia é lá em Troade, na região de Troade, onde tem o cavalo de Troia, a história do cavalo de Troia, nessa região. Ele está lá em Troade e ele vai dormir. Ele tem uma visão. Ele tem uma visão de um homem da Macedônia, um homem em pé, clamando e dizendo: passem para a Macedônia e ajude-nos. Passe para a Macedônia e ajude-nos. Primeira coisa que eu destaco nesse texto, meus irmãos, é que existe alguém precisando de ajuda. E nós estamos ocupados apenas com a nossa própria vida, entendendo que Deus existe para me trazer bem-estar, que Deus existe para proporcionar as coisas para mim, mas nós fomos chamados para fora. Não existimos para nós mesmos. Existe muita gente que pode ser tipificada como este homem da Macedônia, que na visão Deus mostra a Paulo, diz: Paulo, tem gente do outro lado que está clamando por ajuda. Existe muita gente passando por luta. Muita gente passando por lutas. Vivemos num país injusto. Vivemos num contexto cultural adoecedor. Vivemos num contexto de muita violência. O Evangelho precisa chegar ao coração. Eu estou falando Evangelho, eu não estou falando evangélico, tá? Porque já está comprovado que evangélico chegar nos lugares não muda nada. O Evangelho do amor e da graça de Jesus precisa chegar. Porque se ser um país cristão resolvesse os problemas, a gente estava com um país, o Brasil era para ser um país que não tinha problema nenhum, né? Então eu não estou falando de evangelização e de religião. Eu estou falando de anunciar o Cristo, o Jesus de Nazaré e os valores do reino desse Deus.
Tem muita gente no nosso país, na nossa cidade, sofrendo. Nós estamos num contexto cultural onde parece que a gente não está conseguindo dar conta nem da própria vida para poder conseguir pensar em outros. Mas eis a cilada. É aí que está a cilada. Porque quando a gente se ocupa demais com a vida da gente, a gente adoece. Aí está a cilada. Que é quando nós estamos vivendo apenas para nós mesmos. Adoecemos como um mar morto que só recebe, só foca em receber e não deságua, que não entende que é chamado para fora. Um homem da Macedônia dizendo: venha, passe a Macedônia, passe para a Macedônia e ajude-nos. Imaginou você sair para trabalhar, sair para enfrentar o seu dia amanhã? Onde estão esses homens? Onde estão essas mulheres na nossa cidade? Estão clamando por ajuda. E que estão buscando ajuda em várias coisas. Como que a gente pode se envolver com isso? Se você ler Atos 16, ele vai continuar o capítulo, tem muita história bonita. Depois leia o livro de Atos todo nesse mês. Ele vai contando história e ele fala de uma escrava que existia ali na Macedônia, porque eles foram, tá? E aí conta o que aconteceu quando eles foram. Sabe o que eles encontram lá? Eles encontram lá uma mulher chamada Lídia, que foi a primeira mulher da Europa que conheceu e que ouviu falar do amor de Deus por intermédio de Jesus. E o registro bíblico mostrando isso de forma muito clara. Mas fala também de uma escrava. De uma escrava que ela tinha um espírito de adivinhação. E os senhores dela exploravam ela. A partir das adivinhações que ela fazia, eles ganhavam dinheiro com isso. Então essa mulher, ela era atormentada por espíritos e pelos homens. Por espíritos e pelos homens. Paulo chega lá, ele expulsa aquele espírito de adivinhação. Aqueles homens param de ganhar dinheiro às custas dela. Quando descobrem que foi Paulo que fez isso, Paulo é apedrejado e preso. É açoitado. Ele é açoitado e preso. Quantas pessoas existem no nosso contexto que estão sendo atormentadas e exploradas? Somos igreja e somos chamados para fora. Somos chamados para anunciar o evangelho para fora. E há uma urgência. Interessante a reação de Paulo no versículo 10. Que depois que ele teve uma visão, eles se prepararam imediatamente e foram para Macedônia. A impressão que eu tenho é que nós não enxergamos nem a necessidade nem a urgência. Estamos vivendo nossa vida religiosa e dando conta da nossa vida. Mas todos nós temos um chamado e temos uma missão. E existe uma urgência. Porque se tem gente sofrendo, se tem gente com dor, se tem realidades que são realidades de exploração, nós precisamos fazer alguma coisa. Porque nós fomos chamados para fora. Nós não fomos chamados para nós mesmos. Pastor, o que você está falando é o quê? A gente fazer algum movimento aqui como igreja, o pessoal, quando a gente fala nisso, pensa logo numa obra para a gente fazer junto, como um ministério, alguma coisa. Não necessariamente. Mas Deus tem um plano. Deus tem um plano. Deus tem uma estratégia. A gente olha no texto que Paulo vai para Macedônia. Paulo querendo ir para a Ásia e Deus, não, tu vai para Macedônia. Tu não vai para lá, tu vai para lá. Porque lá tem uma realidade, Paulo, tem que ser tu. Porque Paulo era judeu, Paulo era cidadão romano, Paulo tinha um bocado de facilidade, ele tinha conhecimento filosófico
para entrar naquela região da Macedônia, tomada por história, por cultura, por filosofia, por tudo, por vários templos e várias religiões, e conseguir dialogar. Mas essa é a história de Paulo. Qual é a tua história? Qual é a obra e qual é o contexto de clamor de ajuda que Deus está querendo usar você, porque é você que sabe conversar com essas pessoas, porque é você que entende a realidade delas, porque é você que está inserido ou inserida já naquele contexto. Às vezes, pessoal, não é a gente passar para Macedônia, não. Às vezes a gente já está na Macedônia. A gente precisa só parar de olhar apenas para a gente e olhar para as pessoas que estão cercando a vida da gente. Entendendo que nós fomos chamados para fora de nós mesmos, como gente e como povo. E Deus tem uma estratégia. Deus quer usar você para alguma coisa. Por que Ele não mandou Pedro? Já imaginou Pedro chegando lá em Macedônia? Pescador, iletrado. Mas tinha gente que só Pedro, que era iletrado, conseguia conversar e conseguia falar. Então você tem um jeitinho, você tem uma história, você tem um acesso, você tem uma influência, você tem uma linguagem que só você tem. E é nesse lugar que Deus quer usar você. É com essas pessoas que Deus quer usar você. Porque nós somos chamados para fora. Mas se a gente parar para pensar, nós já estamos inseridos no contexto, não estamos? Essa semana, esse povo que está aqui vai para onde? Para fora. Fora de onde? A gente vai se espalhar na cidade. Cada um num lugar. E esse lugar é o lugar que Deus te chamou para servi-lo, para ser luz. Porque tem gente clamando por ajuda, tem gente sofrendo e precisando conhecer o amor de Deus. Está claro, meus irmãos? Faz sentido? Nós somos chamados para fora. Só que você já está nesse lugar. Você só precisa ser, eu não gosto dessa palavra, mas é ativado. Você precisa ser ligado. Você está lá já, mas você está pensando em você, trabalhando, pensando no dinheiro, com raiva do chefe, preocupado com a tua vida, com raiva de todo mundo, e não está enxergando que você está nesse lugar enviado por Deus, de forma estratégica, para fazer diferença. E não importa se você tem um cargo de autoridade, ou se você responde a pessoas, não importa, você tem uma influência. Porque às vezes até no ambiente de trabalho, que tem um chefe ruim, que tem, sabe, alguém lá que é até abusivo, um cristão dentro de um cenário desse pode fazer tanta diferença. Quando eu falo um cristão, é um seguidor de Jesus, que vai confrontar em amor, que vai apaziguar, que vai orar por, que vai agregar, que vai acolher, que vai ouvir. Deus te chamou para fora. Nós fomos chamados para fora. E esse chamado, meu povo, é um chamado para anunciar as boas novas. É um chamado para anunciar as boas novas. Mas cuidado com isso. Porque toda vida que a gente conversa com crente, dizendo para ele que ele tem que anunciar as boas novas, ele pensa em evangelizar, em converter pessoas. Isso não é papel nosso. Isso é papel do Espírito Santo de Deus. E que nós estamos falando aqui não é papel de nós trazermos ninguém para cá. Porque parece que o discurso de evangelização que se faz muitas vezes, ele é um discurso de engrossar as fileiras de um império. De engrossar as fileiras, você vai ganhar uma alma. Esse termo ganhar alma, esse termo que você vai arrancar alguém do inferno, que você vai chegar lá e dizer para a pessoa que se ela não aceitar Jesus, ela vai para o inferno. Você já viu Jesus pregando dessa forma?
Que Jesus chega anunciando o evangelho, a boa nova de Jesus. Qual é a boa nova de Jesus? É de que Deus está perto, de que Deus é próximo. A boa nova de Jesus é que Deus não está num palácio, Deus não está nas elites, Deus está no povo, Deus está em todos, Deus está em todos os lugares. Eu estou falando que Ele não está num palácio ou na elite, porque a consciência que se tinha naquela época é de que favor de Deus e pobreza era assim, ó. Se você é pobre é porque você não é amado por Deus e você não tinha um favor de Deus. Se você é doente, naquela época lá, é porque você é amaldiçoado por Deus. Então os ricos eram que tinham Deus. Os sacerdotes eram que tinham Deus. O povo, ele não tinha Deus. E qual é a boa nova? Que Jesus vem e está no meio daqueles que não merecem. A boa nova é que Jesus ama. É de que Deus tem um amor e uma graça preciosa para derramar no coração de todas as pessoas. O discurso de anunciar a boa nova é chegar lá e dizer, olha, Paulo quando vai no Areópago pregar, ele diz, olha, esses altares que vocês têm ao Deus desconhecido, eu quero falar de um altar, eu quero falar desse Deus desconhecido. Ele dialogava com as pessoas. O que a Bíblia fala de Atos é que a igreja ia caindo na graça do povo, e todo dia Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Vocês acham que uma igreja que cai na graça de todo o povo é uma igreja arrogante? É uma igreja que diz nós somos, vocês não são? É uma igreja que aponta no olhar de julgamento, que está muito mais preocupado com questões morais do que de olhar para o ser humano que está sofrendo e abraçar? Eu fiz uma análise esses dias, pensando muitas vezes nesse discurso bélico, né, de guerra, de evangelização, e muitas vezes uma ideia de que a gente precisa ganhar o perdido, precisa salvar o perdido, de que a gente ama o perdido. Mas se você pegar um perdido e colocar na frente desse cara, é arriscado ele começar a brigar com ele. Parece que o perdido vai virar inimigo de um, assim, ó. Porque a gente ama ganhar perdido muito mais do que amar perdidos. Porque se a gente amasse perdidos, a gente estava tomando café com eles. Se a gente amasse os perdidos, a gente estava dividindo o pão com eles. A igreja foi treinada a amar, ganhar perdidos. Que diferença nós temos dos perdidos? É a graça de Deus sobre nós só. E não muda nada. Eu estava chegando a essa triste constatação de que muitas vezes no discurso evangélico as pessoas têm um discurso de amar o perdido, quando na verdade elas estão amando a sua própria obra, porque acham que foram chamadas para dentro. Por isso aquele negócio de chamar para frente, que eu não sou contra quem faz não, mas a gente não faz aqui, né? De chamar para frente, quem gosta disso é crente. Crente que gosta de ver o povo na frente se convertendo, porque dá a ideia de que está crescendo, que está largando as fileiras, está ganhando a alma. Aí pega o perdido aqui e leva para tua casa. Divide o pão, chora junto. Aí eu lembro de Salomão. Tem muita coisa que está revestida de um discurso muito bonito, mas é pura vaidade. É puro poder. E Jesus não é esse cara. Jesus amou os seus até o fim. E Jesus te ama. Mas Ele ama também as pessoas que você ama e as pessoas que você não ama. Ele ama também as pessoas que estão perto de você e as pessoas que estão longe de você. Somos todos chamados para fora. É muito fácil perceber como nós somos inoperantes, porque se nós estivéssemos um pouco mais conscientes da nossa missão, a diferença que nós estaríamos fazendo no lugar onde nós estamos, ela seria diferente.
E se a gente está fazendo 21 anos como comunidade, vamos resgatar esse sentimento de missão. Vamos aprofundar esse sentimento de missão que nós temos. Mas uma missão sem aquela arrogância da religiosidade, sem um proselitismo, sabe? Uma missão que não seja, sabe, de simplesmente fazer o ministério crescer. Como fazer o seu ministério crescer? Tem curso, sabia? Tem curso. Como fazer o ministério crescer. Eu vou lançar um curso, como fechar uma igreja. E fazer esse povo ser gente e ser luz onde esse povo está. A gente não vai fechar não, a gente está até reformando. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. Todos nós fomos chamados para fora. Paulo vê um homem em pé, clamando: passem para a Macedônia e ajude-nos. Tem gente no teu trabalho, na tua rua, na tua escola, na tua faculdade, na tua família, no teu condomínio, que está dizendo isso. Passe a Macedônia e ajude-nos. Tem uma história que é do posto de salvamento, e eu queria já pedir ao ministério que já viesse aqui à frente. Posto de salvamento que se criou numa via costeira. O pessoal vai vindo aqui devagarzinho, mas vocês prestem atenção em mim aqui, tá? Na via costeira tinha um lugar muito perigoso, em que muitos barcos afundavam. E uma vila de pescadores que tinha ali naquela costa começou a perceber aqueles barcos afundando e eles iam lá salvar aquelas pessoas. E eles foram salvar aquelas pessoas, trouxeram de volta. Depois afundou um outro barco, eles foram lá salvar aquelas pessoas, trouxeram de volta. E algumas pessoas que iam sendo salvas, elas perceberam que aqueles pescadores tinham esse movimento de ficar ali atento. Eles iam pescando, mas quando um navio afundava, eles todos iam para salvar as pessoas. Alguns disseram: nós vamos ficar com vocês. Nós queremos ajudar, junto com vocês, a salvar algumas pessoas. E começou a engrossar esse povo. O barco ia afundando, e o povo ia lá, salvava. E aí alguns se juntavam. O barco ia afundando, eles iam lá, salvavam, alguns se juntavam. E eles iam ajudando, iam salvando, e salvaram muitas embarcações. Mas eles cresceram. E chegou uma hora que eles começaram a se organizar. Aquele posto de salvamento, ele já tinha um bote. Aquele posto de salvamento, ele já tinha, sabe, uma sala para recuperar as pessoas. Ele já tinha uma estrutura montada. Ele já tinha uma iluminação. Ele já tinha equipamentos. E eles começaram a perceber que entre um navio e outro, o que eles faziam? Começaram a fazer quadra, começaram a arrumar um bocado de coisa, colocaram uma escolinha lá para as famílias, começaram a estruturar ali aquele posto de salvamento. Eles cresceram e passaram a ter muita estrutura ali ao redor deles ali. E teve uma hora que o navio afundava e o povo já não queria mais pegar o bote e ir lá, porque eles estavam ocupados ali com os afazeres deles. Estavam ocupados com as coisas que eles tinham que dar conta ali no posto de salvamento. Afinal de contas, esse posto de salvamento precisa ser pintado. Esse posto de salvamento precisa ajeitar as colunas. Esse posto de salvamento precisa de cadeiras, né? Esse posto de salvamento precisa, a gente tem aqui umas coisas para fazer, a gente tem que dar conta de umas coisas, e a gente vai se ocupando com o posto de salvamento, o navio vai afundando, e poucos queriam ainda sair do conforto para fazer esse movimento. Vocês entenderam o que isso tem a ver com a nossa vida? A gente está no conforto / desespero da nossa próprio postinho de salvamento. E não está sobrando energia para a gente cuidar de outras pessoas. Mas nós somos igreja. E nós não existimos para nós mesmos. E nós fomos chamados para fora.
Jesus disse o quê? Você está preocupado com a tua vida? Está preocupado com a tua vida? Quem quiser ganhar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor ao Evangelho, esse a ganhará. Põe a mão no arado. Se levanta lá no lugar que você está. Adolescente, jovem, adulto, casal, família, homem, mulher. Se levanta no lugar que você está. Porque você foi chamado para lá. A gente se junta aqui. A gente se equipa. A gente se fortalece. Mas a gente é chamado para fora. E para fora de nós mesmos. No final das contas, sabe o que é que nós precisamos? Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender de vivermos tão ocupados e preocupados com a gente mesmo. E esquecermos que existe um mundo ao nosso redor, de pessoas que precisam de ajuda. Essa obra é urgente. Deus tem um plano que tem a ver com a tua vida. E Ele quer usar você. Baixe tua cabeça. Queria que você orasse por isso. Talvez hoje seja dia de nós pedirmos perdão. Seja dia da gente dizer: eu me arrependo. De pensar apenas em mim, de focar apenas em mim. De que nós queremos voltar ao primeiro amor. E de entender que nós não somos o alvo da missão de Deus. A gente é alvo e canal.